Oi pessoal, tudo bom? Então, nós vamos fazer mais um vídeo hoje na quarentena, né? Hoje a gente vai pegar aquela reunião fatídica de 22 de abril, que foi divulgada, só que eu vou pegar a parte que eu acho que, apesar de ter muita coisa grave ali, muita coisa muito séria, eu quero pegar a fala do ministro da Economia, pelo menos nesse momento, porque eu acho que tem muita coisa importante para a gente prestar atenção ali e observar. O Paulo Guedes ele é um alquimista da economia, né? Ele é uma espécie de alquimista e equilibrista, mágico, ilusionista e um grande marqueteiro. Então, pessoal, não perca, continua aqui com a gente. Nós estamos com um canal agora aqui no YouTube também, Capilaridades. Segue a gente, inscreve. Vamos lá, vamos começar a assistir a primeira parte e eu vou analisando parte a parte. A observação é a seguinte: não chame de plano macho que revela um despreparo enorme. Não, isso aqui foi só aqui agora. Então, quando se falou em plano macho, Pro Brasil é um nome espetacular. 10 mil. Plano macho é um desastre. Revela despreparo nosso. Plano macho, por exemplo, os Estados Unidos podem fazer um plano macho para nos ajudar. A China deveria financiar um plano macho para ajudar todo mundo que foi atingido. Então, a primeira linha da equação, a gente tem que tomar muito cuidado, isso aqui é o plano Pro Brasil. Nos fala plano mágico, é um desastre, vai revelar a falta de compreensão das coisas. A segunda coisa é o seguinte: é super bem-vinda essa iniciativa para nos integrarmos todos. Agora, não vamos nos iludir. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia, pelas reformas. Nós já estávamos crescendo. Voltar uma agenda de 30 anos atrás, que é investimentos públicos financiados pelo governo, isso foi o que a Dilma fez 30 anos. Então está cheio de gente pensando nessa eleição agora e botando coisa na cabeça de todo mundo aqui dentro. São governadores querendo fazer a festa, são às vezes ministros querendo aparecer, tem de tudo. E todo mundo vem aqui, vamos crescer, agora temos que crescer, tem que ter resposta imediata, o governo vai gastar. O governo quebrou. O governo quebrou. Em todos os níveis, prefeitura, governador e governo federal. O que nós conseguimos fazer? Nós sinalizamos o contrário. Nós desalavancamos o banco público, reduzimos o endividamento, baixamos os juros e o Brasil ia começar a voar. Então, se a gente lançar agora um plano, todo o discurso é conhecido: acabar com as desigualdades regionais. Marinho, claro. Está lá, são os detalhes dele. É bonito isso. Isso é o que o Lula e a Dilma estão fazendo há 30 anos. Se a gente quiser acabar igual a Dilma, a gente segue esse caminho. Então, eu acho o discurso bom, mas nós temos que tomar cuidado e reequilibrar as coisas. Não pode o ministro, para querer ter um papel preponderante esse ano, destruir a candidatura do presidente, que vai ser reeleito se nós seguirmos o plano das reformas e documentos originais. Então, eu tenho que dar esse recado, uma vontade de disposição, nós vamos ajudar tudo. Mas nós não podemos nos iludir. O caminho desenvolvimentista foi seguido. O Brasil quebrou por isso. O Brasil estagnou. A economia foi corrompida, a política foi corrompida. A economia estagnou através do excesso de gastos públicos. Então, achar agora que você pode se levantar pelo suspensório, como é que um governo quebrado vai investir, vai fazer grandes investimentos públicos? Tarcísio sabe disso, conversamos sempre. Bom, pessoal, o primeiro vídeo aí que vocês puderam ver, a primeira parte, né, a fala do Paulo Guedes, que inicia logo depois da apresentação do Braga Neto, do Pro Brasil, né, o plano Pro Brasil, que o Braga Neto, que é um general da ativa, parece que está com medo do Paulo Guedes, né, quando o Paulo Guedes chama a atenção ali do negócio do plano Marshall. Vocês devem ter percebido que teve uma interrupção ali, porque quando ele falou da China, provavelmente ele falou alguma coisa criticando a China e provavelmente culpando a China. Por isso que ele diz que a China deveria fazer o plano Marshall, né? Caso fosse um plano Marshall, mas realmente ele tem razão, não é o caso. Mas aí vocês veem né, a inteligência do Guedes, a experiência, o que ele ganhou de experiência com o tempo, né? Essa coisa de ilusionista, que ele é enfático em dizer que o país quebrou, que o país está quebrado, né? Que ele mais enfatiza, ele faz questão de dizer que os estados estão quebrados, as prefeituras estão quebradas, que o governo federal está quebrado. Bom, é bem verdade que muitos estados e prefeituras com certeza vão passar por grande dificuldade, até porque quando você tem uma redução do consumo, você tem a redução da produção, você tem redução do consumo e, consequentemente, você tem redução da arrecadação. Os estados vão sofrer muito, mas
Dizer que o Estado brasileiro, que o país está quebrado, daí é uma diferença, ó, nem cabe, gigantesca. E eu já posso adiantar a vocês que isso daí é uma falácia do Paulo Guedes, porque ele tem que começar já, né, marcando posição, ele tem que começar já falando de uma forma que ele cria um impacto, que ele já deixa os outros ministros que vêm depois dele bem já assim, meio, pô, isso aqui eu ia falar, não vou mais falar. Então o Paulo Guedes ele é um cara esperto, é um cara inteligente, mas infelizmente ele usa para os objetivos dele, né? Vamos ver a segunda parte para a gente ver o que ele vai dizer. Quanto é que você consegue, assim, passar de 5 mil para quanto? Para 15, para 20, para 30? A gente ficou por 6. Quanto é que você consegue de investimento em concessões? 250. Tá certo? Então, ó, tem 100 bilhões vindo para saneamento, tinha 100 bilhões que viriam, as 17 maiores petroleiras do mundo viriam para a nossa seção onerosa, 100 bilhões de seção onerosa, 100 bilhões de mineração, 100 bilhões de saneamento, 230 bilhões de concessões, 500 bilhões. Cadê o dinheiro do governo para fazer isso? Não tem. Então quem está sonhando é sonhador. A gente aceita. Politicamente a gente aceita. Vamos fazer todo o discurso da desigualdade, vamos gastar mais, precisamos eleger o presidente. Mas o presidente tem que pensar daqui a 3 anos. Não é daqui a 1 ano, não. Tem muita gente pensando na eleição desse ano. É só a observação que eu farei. Eu estou fora de eleições municipais. Só um minutinho. A ideia aqui, ninguém falou em investimento público por enquanto. Inclusive, nós falamos ali em investimento, falamos inclusive em investimentos privados. O que tem que acontecer é o seguinte, eu estou vendo um plano de muita gente, nós temos que centralizar a imprensa, a economia, vai dar exatamente o que pode, o que não pode. Fundamental a coordenação. Até para pensar na imprensa que está saindo. Que são na imprensa assim, plano Marshall e economia está fora. Quer dizer, alguém foi para a imprensa e falou, vê o plano Marshall ali, a economia está fora. Quer dizer, enfraquecer o nosso discurso no momento desse é uma tolice, é um atentado contra nós mesmos. Aí de novo, né, pessoal? O que ele faz? Então, ele enrola todo mundo ali, começa a falar de dinheiro que vinha, de investimento de fora, né, que ia acontecer, porque vinha 100 milhões para saneamento básico, mais 200 milhões para seção onerosa, que deixar outras empresas petroleiras, seção onerosa do petróleo, petroleiras estrangeiras a extraírem o nosso petróleo, né, e falou que ia vir mais 250 milhões na questão da infraestrutura e tudo mais, enrolou, e cadê o dinheiro do governo? Quer dizer, ele está dizendo assim, o governo não tem dinheiro, e estão querendo fazer a coisa com o quê? A gente ia fazer com o dinheiro dos outros. É isso que ele está querendo entender. Dá mais uma pancada no Braga Neto, e o Braga Neto dessa altura já está atordoado, e aí se justifica de toda maneira, não falei nada de investimento público, que não tem nada demais. Não tem nada demais. Quando você investe o dinheiro público de forma correta, você faz com que o seu país cresça, se desenvolva, você gere emprego, você multiplica a renda, você multiplica a produção, você multiplica a arrecadação, tá entendendo? E se você multiplica a arrecadação, o que você investiu, ele vai vir a mais para você. Sem falar que com isso, você além de gerar mais arrecadação e você está fazendo o país crescer, se o teu PIB cresce, o teu gasto cresce 1%, o teu PIB cresce 3%, o teu gasto não foi tanto, porque o teu PIB foi 2% acima do teu gasto. Mas o pessoal neoliberal, eles têm verdadeira ojeriza da palavra gasto público, né? Eles têm verdadeira obsessão com isso, mesmo que isso signifique o fim de tudo, né? Então vamos lá. Aí no final ele ainda se aproveita para botar de novo, para enquadrar de novo o Braga Neto, porque tem uma experiência larga em lidar com militares. A gente não pode esquecer que Paulo Guedes, além de ser um Haykiano da escola de Chicago, né, neoliberal, ultra neoliberal, ele trabalhou no Chile. Ele fez parte da equipe econômica do Pinochet, que foi a ditadura mais sangrenta da América Latina e quiçá do mundo. Tá? Então, mas vamos ver a outra parte. Esses valores, esses princípios, e o alerta do Raul é válido também, como sua evocação, é que realmente nós estamos todos aqui por esses valores. Estamos aqui por esses valores. Nós não podemos esquecer disso. Nós podemos conversar com todo mundo aqui, porque é o establishment,
porque nós precisamos dele para provar coisas, mas nós sabemos que nós somos diferentes, nós temos noção que nós somos diferentes deles, e quando eles cruzam a linha, a gente solta a mão e sai andando sozinho. Enquanto eles estiverem no trilho conosco, no caminho de fazer as reformas que nós prometemos, nós estamos juntos. Mas que o cara soltou a mão, passou para o lado de lá, deixa o cara sozinho, a gente continua sozinho e vai procurar outra conversa, em outro lugar. Então, eu acho que manter essa ideia que nos trouxe aqui, e eu tenho dito isso em todo lugar, e lá fora, eu converso, semana passada eu conversei com os ministros da Fazenda de G20, conversei com os ministros também de Economia dos BRICS, e a mensagem que eu levo é sempre a mesma: o Brasil vai surpreender o mundo. Vocês duvidaram da nossa democracia, duvidaram do nosso presidente é democrata. Então, pessoal, essa parte ela é bem interessante, porque ele fala depois de uma rodada que todos os ministros falaram. O último, antes dele, a falar foi o Weintraub, que eu não vou nem falar o que o Weintraub falou aqui, quem viu já sabe, né? Mas aí ele fala dos valores, né, que são tão repetidos durante todo o momento por alguns mais radicais, e valores e tal. E aí ele fala, porque nós somos o establishment. O establishment é o poder, é quem está no governo, é quem está com o poder na mão. Então ele está ali, ó, se afirmando. Nós somos o establishment, nós somos o poder. E sabemos que precisamos deles para aprovar as nossas coisas. E quem são eles que ele fala? Que enquanto estiverem conversando com a gente dá a mão. Mas quando não tiverem mais, a gente solta a mão e deixa sozinho e vai procurar conversa em outro lugar. É exatamente do Congresso que ele está falando. Está falando dos congressistas, dos parlamentares, dos senadores. Enquanto estiverem do nosso lado, está tudo certo. Para aprovar as nossas reformas que a gente quer, que são necessárias para nosso governo, beleza. A hora que não tiver mais ao nosso lado, deixar eles para lá, a gente procura a conversa em outro lugar. E eles realmente estão fazendo isso. Porque agora eles estão procurando a conversa em outro lugar. Eles procurando a conversa no Centrão, que sempre foi tão odiado, sempre foi tão ofendido, sempre foi tão renegado, sempre foi tão taxado de corrupto, de parte podre do Congresso, exatamente aonde eles agora estão buscando a conversa. Mas tem mais coisa, vamos seguir. Outra coisa, pessoal, muito interessante que eu não posso deixar de falar é que ele diz que liga, né, está sempre conversando com os ministros da economia do G20 e até do BRICS, que eu acho meio difícil que ele ligue para chinês, que ele ligue para russo, mas tudo bem, ele está dizendo que liga e que conversa com os caras. Mas o mais legal é ele dizer que está dizendo para os caras, ó, nós vamos surpreender vocês, o Brasil vai surpreender vocês. Gente, eles já estão surpreendidos, né? Aliás, eu acho que não tem nem mais surpresa, porque já estão vendo o que o Brasil se tornou, né? O que o Brasil poderia ser e o que o Brasil está sendo, né? Devem estar, o mundo todo está vendo o que está acontecendo no Brasil e deve estar surpreso como é que o Brasil está se comportando, né? De 2018 para cá. Está observando isso, né? Aliás, desculpe, desde 2019, né? 2018 pela época da campanha, mas 2019 está horrível, né? Estão vendo o que está acontecendo. Vocês estão vendo, nosso presidente é um democrata, muito democrata. E vai fazer as mudanças. E aprovando a reforma da Previdência no ano passado, enquanto os franceses fizeram passeatas com outra reforma da Previdência. Agora, não é uma coisa, por exemplo, nós vamos continuar aprofundando as reformas, nós vamos seguir. Eu conheço todas as histórias de reconstrução por profissão, obrigado a estudar isso, a reconstrução da Alemanha na Segunda Guerra, a Primeira Guerra com o Chaves, a Segunda Guerra com o Ludwig Erhard, a reconstrução da economia do Chile com os caras de Chicago, o caso da fusão das duas Alemanhas. Eu conheço profundamente, no detalhe, não é de ouvir falar, de ler 8 livros sobre cada reconstrução dessa. Então, eu li James 3 vezes no original antes de eu chegar a Chicago. Então, não tem música, não tem dogma, não tem blá blá blá. Tem estudos sobre todas as ocasiões. E nós vemos uma demonstração disso quando nós estávamos indo numa direção norte, com as reformas estruturantes, e de repente, em 3 semanas e meia, nós fomos para o sul. Nós fomos elogiados hoje lá fora. Semana passada, todo mundo elogiando, fazendo referência, que o Brasil está à frente de todos os emergentes e
pari passu ali só está atrás um pouquinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está naquele caso, que é um cara que tem a moeda forte, emitiu $1 trilhão para cada problema que ele tem e ninguém reclama. E aí, pessoal, nessa parte a gente vê o seguinte, né? Ele está lá falando do que é mais caro para ele, quanto ministro e quanto objetivo, até pessoal, eu acredito, das reformas, né? Falando que, logo que eles entraram no governo, eles conseguiram fazer a primeira reforma, foi da Previdência, que era um dos objetivos dele. Critica a França, porque lá houve uma manifestação forte que conseguiu frear a reforma, porque se a reforma da Previdência fosse boa para a população, provavelmente o pessoal lá da França não teria brigado tanto, né? Ido para a rua, quebrado, queimado, feito a ponto do presidente recuar. Mas aqui no Brasil é tudo ao contrário, né? O povo apoia o que vai ser ruim para ele mesmo, né? Então hoje o brasileiro tem menos direito, vai trabalhar mais tempo para ganhar menos na aposentadoria, com menos garantias. Depois ele fala que conhece todas as histórias de reconstrução. Interessante que ele lembra do Schatz, que foi um nazista, que foi um dos que ajudou Hitler logo depois da Primeira Guerra, na reconstrução da Alemanha. Ele era um alemão rico, um cara muito rico, que era um dos ministros lá e que ajudou Hitler na construção da Alemanha nazista. Depois ele fala da Segunda Guerra, depois ele fala da reconstrução do Chile, que ele chama de reconstrução, que na verdade o Chile não sofreu nenhuma guerra. A guerra que o Chile sofreu foi a tomada de poder do Pinochet, que instituiu a ditadura, e os caras de Chicago que ele está falando, ele era um deles, que foi para lá fazer o Chile de laboratório neoliberal. Foi o primeiro país onde foram implantadas as ideias neoliberais da escola de Chicago. Ele estava lá. E aí ele fala que leu vários livros, eu até acredito que tenha lido mesmo, porque tem que ler para entender as coisas, né? E ele diz que leu 3 vezes o livro de Keynes antes mesmo de ser publicado. Isso é interessante. E mesmo assim ele não aprendeu nada, né? Quer dizer, ou ele quis deletar tudo da cabeça dele, porque se ele tivesse aprendido um pouquinho assim com Keynes, ele saberia que nesses momentos o Estado ele é fundamental. Agora, o mais legal de tudo, que eu acho, o maior barato, é no final, quando ele diz que todo mundo elogiou as mudanças que foram feitas pelo Brasil no início da pandemia. A gente só não diz quem foi que elogiou, e disseram que o Brasil está par e passo com os Estados Unidos. Realmente tem que tirar o chapéu para o Paulo Guedes, que ele é um grande marqueteiro, cara. Ele está de parabéns. Aliás, se alguém tiver aí uma ideia de abrir uma agência de marketing, chama o Guedes, porque o cara é fera. Oi, pessoal. Como vocês podem observar, essa reunião ela é muito longa, tem muita coisa para ser analisado. Então, para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai fazer o final da primeira parte e logo em seguida eu vou estar postando a segunda parte da edição. Não deixem de assistir, se inscrevam no canal, sigam a gente no Instagram e aqui no Capilaridades também. Um abraço.